Num cenário em que as sombras da ignorância lançam seu manto sobre a humanidade, um sussurro ecoa pelos corredores do tempo. O mundo perece pela falta de conhecimento, e a luz que pode dissipar essa escuridão repousa nas páginas sagradas da Palavra de Deus. Imagina um planeta que se afunda nas trevas do desconhecido, onde mentes famintas, por compreensão, se debatem nas sombras. O saber escapa como água entre os dedos, e a sede de verdade se transforma em um eco distante. Nesse palco desolador, surge a narrativa que redefine o destino humano. É a história de uma busca ávida por sabedoria. Uma jornada que nos leva a descobrir que o conhecimento, verdadeiramente transformador, é a Palavra de Deus. Como um farol em uma noite tempestuosa, essas escrituras sagradas oferecem orientação, clareza e discernimento em meio à escuridão da ignorância. Na narrativa, testemunhamos mentes famintas sendo nutridas por parábolas sábias e histórias de redenção. Os ensinamentos divinos, como raios de luz, iluminam cada canto escuro do coração humano. Cada palavra revela verdades profundas que ecoam nas mentes receptivas, rompendo as correntes da ignorância. O conhecimento não é mais uma entidade distante, mas uma fonte perene de inspiração. Povos sedentos por entendimento encontram nas palavras divinas não apenas um manual de vida, mas uma bússola moral que aponta para a verdade eterna. O mundo, antes mergulhado na escuridão, começa a florescer à medida que os corações são inundados pela Palavra de Deus. Sociedades que uma vez cambaleavam na ignorância, agora erguem-se em alicerces sólidos de compreensão e empatia. A sabedoria divina permeia cada aspecto da existência, desde governanças justas até relações interpessoais enraizadas no amor e na compaixão. Assim, a narrativa desenha um quadro vívido. O conhecimento é a chave para a redenção do mundo. E essa chave está guardada nas páginas da Palavra Divina, esperando para desbloquear as portas da iluminação e transformar a escuridão em luz. No auge desta transformação impulsionada pela Palavra de Deus, lembranças ancestrais ressurgem, servindo como lembretes solenes da importância do conhecimento divino. Passagens bíblicas, que há séculos orientam e iluminam, ecoam com uma relevância renovada, revelando verdades eternas sobre a natureza humana e seu anseio por compreensão. Recordemos os tempos do Antigo Testamento, quando Oséias proclamou: "Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento", em Oséias 4:6. Uma declaração poderosa que ressoa através dos séculos, lembrando-nos das consequências devastadoras da ignorância espiritual. Era uma época de desvio, onde as pessoas se afastavam dos caminhos de Deus, perdendo-se em práticas vazias e distantes da verdadeira sabedoria. Mas a Palavra de Deus também oferece o antídoto para essa escuridão espiritual. Em Efésios 6:11, somos exortados a vestir toda a armadura de Deus. Um convite para nos equiparmos com a verdade, a justiça e a fé. Esta armadura divina não é apenas uma proteção contra as adversidades, mas também uma ferramenta para combater o mal com sabedoria e discernimento. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10:25-37, ilustra vividamente o poder do conhecimento aliado à ação compassiva. Enquanto outros passavam pelo homem ferido à beira da estrada, o samaritano, com seu entendimento profundo do amor e da misericórdia divinos, demonstrou que o verdadeiro conhecimento se manifesta em atos de bondade e cuidado. Em Provérbios 2:10-11, somos instruídos: "Porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará." Aqui, a mensagem ressalta que a sabedoria e o conhecimento não são apenas desejáveis, mas essenciais para a proteção e preservação da alma. O exemplo de Paulo em Atenas, conforme registrado em Atos 17:16-34, oferece uma lição valiosa sobre como enfrentar a ignorância com discernimento. Diante de uma cidade imersa em ídolos e culturas diversas, Paulo não apenas critica,
mas apresenta a verdade divina de maneira contextualizada e compreensível. Ele compreende a necessidade de entender a cultura ao seu redor, para comunicar eficazmente a mensagem de Deus. Outro exemplo poderoso está na história de José, filho de Jacó, cujo conhecimento divinamente concedido o elevou de escravo a governante no Egito. A interpretação dos sonhos, uma manifestação do conhecimento de Deus, não apenas salvou vidas durante a fome, mas demonstrou como a sabedoria divina pode transcender as circunstâncias mais sombrias em Gênesis 41, 15, 57. E claro, não podemos esquecer as palavras de Jesus em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, Jesus ressalta que a verdadeira liberdade só é alcançada por meio do conhecimento da verdade divina. Esses exemplos bíblicos pintam um quadro vívido de como o conhecimento de Deus não apenas ilumina mentes, mas também fornece as ferramentas necessárias para combater as forças das trevas. Essa busca incessante pela verdade, guiada pela palavra divina, não apenas protege contra a destruição causada pela ignorância, mas também lança uma luz que dispersa as sombras, revelando um caminho de esperança e renovação. A narrativa continua a nos lembrar que o conhecimento é uma arma divina, capacitando-nos a combater o mal com a luz da verdade eterna. Na jornada de explorar o conhecimento divino como um antídoto para as sombras, encontramos ainda mais exemplos bíblicos que ressoam com poder e sabedoria. Considere a parábola dos dois construtores em Mateus 7, 24, 27. Jesus compara aquele que ouve e pratica suas palavras ao sábio construtor que edifica sua casa sobre a rocha. Esta analogia revela que o conhecimento prático da palavra de Deus não apenas fornece alicerces sólidos, mas também oferece resistência contra as tempestades da vida. A casa construída sobre a rocha simboliza a vida edificada na verdade divina. Outra narrativa poderosa encontra-se em Daniel 1, 8, 17, onde Daniel e seus amigos recusam-se a se contaminar com as práticas e alimentos do rei babilônico. Ao escolherem o conhecimento e a obediência a Deus, eles são abençoados com sabedoria e entendimento excepcionais. Essa história enfatiza como a busca pelo conhecimento de Deus pode resultar em discernimento e excelência. A história de Timóteo, discípulo de Paulo, destaca a importância do conhecimento transmitido de geração em geração. Em 2 Timóteo 1, 5, Paulo menciona a fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Essas mulheres transmitiram a fé e, por conseguinte, o conhecimento de Deus, preparando o caminho para Timóteo tornar-se um líder espiritual resiliente. No livro de Provérbios, encontramos a constante exortação para buscar o entendimento. Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Este versículo sublinha a prioridade de buscar ativamente o conhecimento de Deus como algo mais valioso do que riquezas materiais. A jornada através das páginas sagradas da Bíblia revela mais exemplos inspiradores que enfatizam a importância do conhecimento divino na batalha contra as sombras do desconhecido. Na narrativa de Ester, testemunhamos a coragem de uma mulher que, através do conhecimento estratégico e astúcia, desempenhou um papel crucial na salvação de seu povo. Ao entender as dinâmicas da corte persa e confiar na providência divina, Ester demonstra como o conhecimento, quando aliado à fé, pode influenciar eventos históricos de maneiras extraordinárias. Os salmos, poeticamente ricos em sabedoria, oferecem inúmeras expressões de como a busca pela compreensão divina pode trazer consolo e fortaleza. O Salmo 119, por exemplo, celebra a palavra de Deus como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, evidenciando como o conhecimento divino nos guia em meio às trevas, versículo 105. O livro de Neemias é um relato de reconstrução e renovação fundamentado na busca pelo conhecimento. Neemias, ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém,
Utiliza seu entendimento e estratégias para liderar a reconstrução dos muros da cidade, simbolizando a restauração e fortalecimento espiritual. A história de Nicodemos, registrada em João 3, apresenta um exemplo notável de como o conhecimento transformador pode quebrar barreiras espirituais. Nicodemos, um fariseu respeitado, busca compreender as palavras de Jesus sobre o novo nascimento. Sua busca por conhecimento revela a necessidade de uma transformação espiritual profunda. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, frequentemente destaca a importância do conhecimento espiritual. Em Efésios 3, 16, 19, ele ora para que os crentes sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito, conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa compreensão profunda leva a uma vida fundamentada na verdade e no amor. Dos Salmos aos relatos de coragem de personagens bíblicos, o fio condutor é claro. A busca pela sabedoria de Deus é a chave mestra que abre portas para a salvação. Hoje, mais do que nunca, em um mundo assolado por incertezas, conflitos e desafios sem precedentes, as narrativas sagradas ressoam como um eco urgente. O conhecimento contido nas Escrituras não é apenas um refúgio espiritual, mas uma âncora sólida em meio às tempestades. Como os personagens que precederam, somos desafiados a buscar o entendimento divino em nossas próprias jornadas. A palavra de Deus é a luz que guia, a verdade que liberta e a sabedoria que transcende as complexidades da vida. A conclusão é clara: a única forma de salvação para o mundo reside na aceitação e aplicação das verdades eternas reveladas nas páginas da Bíblia. Em um cenário onde a escuridão parece tentar apagar a esperança, o conhecimento de Deus é o farol que irradia a esperança, apontando para a redenção e restauração. Em tempos de desafios globais, crises individuais e conflitos sociais, as Escrituras não apenas oferecem consolo, mas também apresentam um chamado à ação. A salvação não é uma promessa distante, é uma realidade palpável quando abraçamos a sabedoria divina. Que ao encerrarmos estas reflexões, possamos encontrar inspiração nas histórias de fé, coragem e transformação. Que a busca pelo conhecimento de Deus não seja apenas um ato espiritual, mas a âncora firme que sustenta nossas vidas. Ao aplicarmos esses princípios em nossas jornadas, somos capacitados não apenas a enfrentar as adversidades, mas a ser agentes de esperança e mudança em um mundo sedento por redenção. Assim, diante das palavras da Bíblia e das complexidades do presente, a mensagem é clara. A salvação para o mundo está ao nosso alcance, se abraçarmos o conhecimento divino com fé e determinação. Que essa compreensão guie nossos passos e seja a luz que, em meio às sombras, aponta para um amanhã renovado.